Olá, eu sou o presbítero Cleverton da Igreja Logos e, particularmente, eu considero os 3 primeiros capítulos da Bíblia, lá em Gênesis, muito interessantes. Eles me chamam muito a atenção porque eu enxergo ali o princípio, de toda a nossa história e o princípio de todos os outros princípios. A revelação dos princípios de Deus começa ali. E esses 3 capítulos me chamam a atenção. Eles chamam a atenção ali também desde a forma amorosa, e assombrosa de como nós somos criados por Deus, moldados do barro, e soprou em nós o seu Espírito e nós nos tornamos alma vivente. E essa forma amorosa, carinhosa e assombrosa que nós somos criados por Deus, mas também está ali a revelação no caminho errado que a humanidade escolheu andar, longe da presença do seu Criador. E quando dizemos que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, nós podemos dizer que essa imagem e semelhança é como um molde, no qual nós poderíamos ser colocados pelo nosso Criador, e nós seríamos instruídos, nós seríamos provados, nós seríamos até fatigados, por ele, até que essas forças à nossa volta nos moldassem à semelhança dele, do nosso Criador. Então esse molde e essas forças à nossa volta nos tornariam semelhantes, nos modelariam, a imagem e semelhança do nosso Criador. E isso não ia ocorrer de uma forma aleatória, não. Tudo o que fosse preciso acontecer para essa transformação, da nossa condição humana, e nos tornarmos semelhantes ao nosso Criador, tudo que precisasse acontecer ocorreria debaixo da permissão e do cuidado do próprio Deus. Deus estaria lá supervisionando, executando essa transformação em nós. É assim que Jeremias dá até uma comparação de um oleiro e o vaso. Ele diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Jeremias 18:4. E é assim que Deus vai nos moldando, quando nós realmente estamos ali no molde da imagem e semelhança dele. Nós nos entregamos a essa modelagem, e ele pode, através das circunstâncias da nossa vida, da sua presença, do seu Espírito, nos tornar a imagem e semelhança dele. Então existe uma condição também nossa. Nós precisamos nos colocar lá. Nosso eu precisa obedecer a Deus, porque Deus não nos criou marionetes, não nos criou manipulados, nem programados, nem incapazes de escolher o certo e o errado. Deus nos criou com essa capacidade, e isso nos foi dado por Deus, e é o que chamamos de livre-arbítrio. E embora Adão e Eva tenham usado o seu livre-arbítrio errado, essa dádiva da livre escolha do livre-arbítrio, ela foi transformada em maldição justamente porque eles usaram essa dádiva segundo a sua própria vontade e não segundo a vontade de Deus. Toda a dádiva de Deus só traz saúde, só traz vida, só traz eternidade quando usamos essa dádiva conforme a vontade dele. Mas, como diz lá o primeiro mandamento, a nossa parte nessa modelagem, como Deus está agindo em nós, mas nós precisamos obedecer. Obedecer o que? A nossa parte seria amar a Deus com toda a intensidade do nosso ser. Está lá em Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então a gente estaria numa circunstância de obedecendo a Deus, nós nos colocamos à disposição para Ele nos moldar a sua imagem e semelhança, mas isso a humanidade não fez. Então o que foi que aconteceu naquele jardim, que a humanidade queimou o filme dela, não fez a parte dela? Se você observar bem, você vai perceber na tentação de Satanás sobre Adão e Eva, ele estava focando, estava instigando os desejos deles, o desejo deles de terem algo, de terem e também de ser algo. Satanás estava focando essas coisas neles, estava manipulando isso, enganando eles nisso, e falando que vocês não podem ter tudo,
porque Deus não deixa, vocês não podem comer nada dessas árvores. Ele estava ali tentando enganar, manipular, né, a percepção de Adão e Eva do que eles queriam ter e de quem eles queriam ser. Vocês não podem ser conhecedores do bem e do mal, porque Deus quer isso só para ele. Então esse era o engano, mas tinha um foco, né, de algo que estava dentro do coração deles, não era algo exterior, algo que fazia eles desejarem as coisas, fazia eles desejarem, né, alcançar algo. Entenda que o diabo, na verdade, né, embora não deixe isso claro ali no seu engano, ele propõe desconstruir, né, a relação que Deus preparou para ter com o homem. Como? Com mentiras sobre o Criador. E o homem aceitou essas mentiras. E essas mentiras, elas são direcionadas para o coração do homem, para massagear e para inflar o ego deste homem. Para que a humanidade pensasse que Deus, na verdade, é só um acessório. Eles não precisam de Deus. Nós não precisamos de Deus para conquistarmos as coisas. Nós não precisamos de Deus para evoluirmos, para nos aperfeiçoarmos. A queda do homem, é assim que é chamado quando ele se tornou convicto que ele não precisava de Deus e pecou. A queda do homem é semelhante à queda de Satanás. A queda de Satanás, ela se deu pela soberba e a cobiça de Satanás. Ou seja, o ego de Satanás quis ocupar um lugar superior que não pertencia a ele. Ele quis se assentar no lugar de Deus. E a proposta diabólica que ele faz para o homem também é essa. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Você vai ser como Deus. E esse é o problema, né? Ele está ali massageando o ego de Adão e Eva. Ele está massageando o ego da humanidade. Então, uma fonte de toda atitude contrária à vontade de Deus, que a gente pode chamar isso de pecado, toda atitude contrária à vontade de Deus, uma fonte disso é colocar o seu ego no lugar que Deus deveria estar ocupando. Por isso nós temos um imenso inimigo enraizado dentro do nosso coração, o nosso ego, que ele exercita a egolatria, que é a idolatria do próprio ego. E esse é um problema sério para todo idólatra. Deus não vai dividir, né, a glória dele com ninguém. Deus não vai dividir a sua soberania, a sua soberana posição com ninguém, muito menos com algo criado no coração e na mente de homens que se rebelaram. Ele é o único Deus, e Jesus Cristo alerta para isso. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Então nós estamos cercados dessas forças, né, que está anulando o nosso entendimento, a nossa compreensão. Nós não conseguimos de nós mesmos tomar uma decisão em direção a Deus. O que nós podemos fazer? Como vencer essa tentação de Satanás, né, que nos cega, que não faz nem compreender o que ele está fazendo por nós, né? Como vencer, na verdade, também, não podemos culpar só Satanás. Como vencer essa fraqueza em nosso caráter, que quer usurpar o lugar de Deus em nossa vida? Como nós vamos vencer isso? Jesus Cristo deu a solução. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos como eles deveriam fazer para vencer tanto as tentações de Satanás, né, o massagear do ego, né, quanto, na verdade, as falhas do próprio caráter, né, que levam o homem a se colocar no centro da sua própria vida. Como eles vão vencer a egolatria? Jesus diz em Mateus 16:24: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu sou o cabeça, você me segue. João 12:24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Uma analogia de que para essa nova vida nós não podemos carregar nada do que nós trouxemos até aqui. Nós precisamos morrer e nós precisamos nascer de novo. Para vencer a egolatria, os homens devem anular o seu ego. Isso é, negue-se. O que é negue-se? Diga não para o seu ego. O anular não é você, né, se tornar sem nada, vazio. Não é isso. O anular é você falar não para você mesmo, para a sua vontade, para os seus desejos, se aquilo vai contra a vontade de Deus.
E a forma mais eficaz de você negar-se é você morrer. Meu Deus, tem que morrer. Mas não é essa morte. Entenda, como é que você tem que morrer? Você, em verdade, vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, é porque você precisa morrer e nascer de novo. Então você, na verdade, não vai passar por uma morte, uma sepultura, né, um monte de terra em cima de você. Não é isso que está dizendo quando você diz que você precisa morrer. Você precisa confiar na obra de Cristo, que é vida, vida por nós. Você precisa confiar que Ele fez isso por nós. E quando você crer em toda a obra de Cristo, você vai perceber, né, que Ele morreu primeiro. Ele não precisava morrer. Jesus Cristo não tinha um ego inflado. Ele se submetia à vontade do seu Pai como um homem. Ele se despiu da sua glória e Ele só fazia o que via o Pai fazer. Só fazia aquilo que Deus tinha mandado Ele fazer, que estava revelado para Ele fazer, né? Mas para isso, né, Ele não precisava morrer para o seu ego, mas Ele morreu por nós. Então, se nós precisamos morrer, Jesus Cristo já morreu primeiro por nós. Nós precisamos seguir o exemplo dele, porque Jesus Cristo morreu, mas Ele venceu a morte. Na morte dele, né, a Bíblia fala que Deus não deixaria Ele ver a corrupção da morte, e Deus o ressuscitou. Então, se você crer no que aconteceu com Jesus Cristo, né, você vai morrer no seu ego e você vai conseguir viver essa nova vida proposta por Deus, porque você não está só, você está seguindo Jesus na obra que Ele já fez, e o poder que foi revelado na ressurreição de Cristo é um poder que vai ser revelado na sua própria vida, e você vai adquirir essa nova vida. Você vai morrer para o mundo e agora você vai viver para Deus. Existe um poder manifesto disponível para isso. Está lá em Romanos 8:11. Preste atenção, é maravilhoso. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Se você crê em Jesus Cristo, crê na sua morte por você, crê que Ele pagou pelos seus pecados, entregar a sua vida a Ele, seguir a Ele, o Espírito de Deus habitará em você, e esse mesmo Espírito te vivificará. Só Jesus pode nos transformar em novas criaturas, e essas novas criaturas têm um coração purificado, um coração preparado para ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Somente assim, né, com o Espírito preparado, purificado, né, onde o Espírito Santo de Deus habita, Deus será entronizado e o nosso ego será colocado no seu devido lugar. Amém? Se essa mensagem caiu no seu coração, você deseja morrer para si mesmo e viver para Deus, né, deixe-nos caminhar contigo. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Entre em contato nos comentários dessa mensagem, ou pelo WhatsApp, né, ou pelo e-mail que está embaixo, né. Pode compartilhar essa mensagem, é pública, pode compartilhar com quem você quiser, né. Deixe o seu joinha se você gostou, né, do teor da mensagem, inscreva-se nesse canal, amém?